pode ir então para a classe. Pastor Giovanni, que descansou aí uns 10 dias, né? Passeando, está com as forças renovadas, vai ministrar a palavra do Senhor nesta manhã. Graça e paz, igreja. Pastor Giovanni voltou até mais gordinho, gente. Glória a Deus. Casa da mamãe é complicada, né? Mas graças a Deus estamos aqui na nossa casa, cidade de Umuarama. Muito bom, né? Visitar os parentes, estar com a família, com as irmãs, os sobrinhos, os cunhados. Mas melhor ainda é voltar para a nossa casa, estar com os irmãos. E graças a Deus por isso. Abra comigo, querido, no Salmo de número 68. Gostaria também que os irmãos estivessem orando por nós. A partir de amanhã à noite nós estaremos num grande projeto evangelístico indo para São Paulo, e de São Paulo junto com 46 irmãos da Verdade e Vida, uma turma daqui e outra turma de lá. Nós estaremos indo fazer missões no interior da Bahia, um trabalho evangelístico, de resgate de almas. Nós estaremos indo num projeto muito lindo do pastor Jonathan, 90 equipes do Brasil inteiro, mais de 1000 pessoas invadindo o sertão nordestino com a palavra de Deus, o evangelho do reino de Jesus. Amém? Então esteja orando por nós, que os irmãos estejam nos cobrindo em oração. Vamos amanhã e retornamos só dia 25 de julho. Vamos participar de um congresso também, contando, né, aquilo que Deus está fazendo no interior do Nordeste. Talvez você não saiba, existem mais de 6.000 vilarejos e distritos no interior do Nordeste, do sertão nordestino, que não tem sequer uma igreja evangélica. Existem centenas de municípios no interior do sertão nordestino que tem menos de 1% de evangélicos. Ou seja, nós temos uma África dentro do Brasil, porque existem lugares na África que são muito mais evangelizados que o sertão nordestino. Então é um grande desafio, muita idolatria, muita imoralidade, muita iniquidade, e nós estamos indo para esse exército do Senhor Jesus. Estejam orando por nós, nós precisamos da oração dos irmãos, e a cobertura desta igreja. Glória a Deus. Salmo 68, 5 a 6. Nós vamos falar nesta manhã, uma palavra que está na nossa veia profética, né? E agora no cerne daquilo que nós estamos trabalhando, que é família, o alicerce do avivamento. Fala comigo. A família é o alicerce do avivamento. Então nós precisamos entender isso que nós estamos falando, querido. Não existe um verdadeiro avivamento se esse avivamento não partir das famílias, da restauração do relacionamento marido, mulher, pais e filhos. Através de famílias restauradas, Deus começa um grande mover sobre a terra. É o que nós vamos ver através da palavra de Deus nesta manhã diante do Senhor. Quando nós falamos da ceia do Senhor, nós estamos falando de família. Um dos momentos mais lindos da ceia é esse partir o pão, tomar, beber do cálice, porque quando nós fazemos isso, nós estamos tendo comunhão com Deus, trazendo à memória o sacrifício de Jesus, mas também estamos compartilhando uns com os outros, num só espírito, um só corpo, a família de Deus, a comunhão dos santos, diante da presença de Deus. Amém? E é sobre isso que nós vamos falar, o verdadeiro avivamento. O alicerce do avivamento é a família. Glória a Deus por isso. E nós estamos baseados aqui no Salmo 68, 5 e 6. Salmo 68, 5 e 6. A palavra de Deus diz, o salmista, né, Davi aqui diz: Pai de órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, mas só os rebeldes habitam em terra estéril, ou em outras versões, terra árida. Vou repetir: Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes
habitam em terra estéril. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença gloriosa, nos revestimos do Senhor e na força do Teu poder. Pai, colocamos o nosso coração na total dependência do Teu Espírito, usa o Teu servo, debaixo da Tua graça e misericórdia, que o Senhor seja glorificado, honrado, que a Tua palavra seja exaltada, Pai, e o conceito de família, segundo a Bíblia, segundo o coração de Deus, seja trazido a Deus à tona, para que, a Deus, as famílias sejam restauradas, curadas, transformadas pelo poder de Deus. Nós declaramos sobre esta igreja, profetizamos, declaramos uma palavra de bênção, famílias fortes, famílias restauradas, corações reconciliados, o Espírito Santo sendo derramado sobre o marido, sobre a mulher, sobre os filhos, sobre as gerações que virão. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas famílias. Ó Deus, prepara o nosso coração para ouvirmos essa mensagem celestial. É o que nós te pedimos. Fala conosco, através do Teu Espírito, em nome de Jesus, curando e restaurando as famílias, promovendo o verdadeiro avivamento bíblico, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós vemos, amados, nesse texto, que Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas, né? Talvez você esteja nessa condição. Talvez você seja órfão, né? Eu casei com uma órfã que perdeu o pai, Sofia, minha preciosa esposa. E uma das coisas lindas que ela experimenta em Deus é essa relação paternal do coração de Deus com ela. Sofia perdeu, né, seu pai aos 13 anos de idade, imagina, uma menina com 13 anos. Mas ela, com 18 anos, se converteu, com 21 anos me conheceu, nós casamos, e ao longo da sua história, do novo nascimento, ela tem experimentado isso, experimentado Deus como pai de órfãos, amém? Mas não existe somente órfãos físicos, né, que perderam fisicamente seus pais por morte prematura, por situações assim como a Sofia. Existem pessoas órfãos de pais biológicos que estão vivos, mas que são ausentes nas suas casas, nas suas famílias. Existem muitos órfãos dentro da igreja, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a figura paterna, sobre os modelos de autoridade, e sobre a orfandade, muitas vezes dentro das igrejas, dentro do seio da família, e não era para ser assim. Mas Deus, querido, quando existe uma carência, uma lacuna dentro da família, dentro da sociedade, Deus, através do seu evangelho, através da sua palavra, através da igreja, tenta preencher essas lacunas, essas brechas que foram abertas ao longo das gerações. Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas, ou seja, aquele que julga a causa das viúvas, aquele que protege as viúvas. A Bíblia diz sobre isso, que a igreja precisa cuidar dos órfãos e das viúvas, né? No seu lugar santo, ou seja, na sua presença, por toda a terra, a igreja tem que trazer esse conceito de justiça do reino de Deus. Deus também faz com que o solitário viva em família. Talvez você esteja aqui nessa condição, chegou sozinho, né? Às vezes nós nos sentimos, eu e a Sofia, estamos longe de todos os nossos parentes e familiares, né? Só vemos realmente eles assim, em períodos de férias, mas graças a Deus, quando chegamos na igreja, nos sentimos em família, amém? Porque há irmãos aqui preciosos que são mais chegados do que irmãos naturais às vezes. Meu irmão está lá na África, e tem irmãos aqui dentro que são mais preciosos, mais presentes do que o meu irmão natural, porque se fazem presente na nossa vida, na nossa história. Deus faz isso, com que o solitário viva em família. Talvez você não esteja ainda casado, com filhos, você veio aqui solteiro, sozinho. Se você começar a participar das programações da igreja, né, das atividades que nós proporcionamos, e é o que não falta aqui, atividades para todas as faixas etárias, irmãos, você vai se sentir acolhido, você vai se sentir aceito, você vai se sentir amado, porque Deus faz com que o solitário viva em família. Amém? Família não é perfeita, tem problemas, tem dificuldades, mas com a graça de Deus e a unção do Espírito Santo, nós vamos vencendo todas as dificuldades, porque somos um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma coisa tremenda no versículo 6, a Bíblia diz assim: Ele liberta
aqueles que estão presos em grilhões. Talvez você esteja assim na igreja, né? Chegando no nosso meio, ou já às vezes anos aqui dentro, preso em grilhões, preso em situações mal resolvidas dentro da tua alma, preso em situações, né, psicologicamente complexas, situações emocionais, afetivas, às vezes situações financeiras. Irmãos, Deus está aqui para te libertar, Deus está aqui para te restaurar, Deus está aqui para transformar a tua vida, porque Ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. Talvez você esteja preso, cativo no pecado, porque a Bíblia diz: tudo aquilo que te domina, aquilo se torna o teu senhor. Ou seja, tem gente que está preso em grilhões de iniquidade, em grilhões de pecado, e precisa da libertação do Senhor Jesus. Nós temos aprendido desse púlpito que uma das maneiras para sermos libertos, e a principal, é a confissão dos seus pecados, e uma tomada de decisão volitiva, dentro da sua vontade, dentro do seu livre-arbítrio, de dizer não mais a esse pecado, buscando ajuda de irmãos mais maduros, ajuda de pastores, obreiros e obreiras, e realmente lutando contra isso, quebrando em Deus esses grilhões, e vivendo a vida plena e abundante que Jesus tem para nós, em nome de Jesus. Que bênção, é isso que Deus quer para nós, libertar aqueles que estão presos em grilhões. Mas aí no final desse trecho a Bíblia diz: mas os rebeldes habitam em terra seca. Tem muita gente, infelizmente, até dentro da igreja, vivendo uma condição de rebeldia. Vem aqui, escuta os cultos, escuta a palavra e sai da mesma maneira, ou colocando em discreto aquilo que é pregado desse púlpito, desse lugar, pura Bíblia. Vocês estão vendo, eu estou em cima do texto bíblico. Ou então entra no ouvido, sai pelo outro ouvido, e não estão nem aí para aquilo que Deus está dizendo, fazendo as coisas contrárias à palavra de Deus, muitas vezes se levantando contra as figuras de autoridade que você tem na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, né? Filhos que desobedecem aos pais, mulheres que desobedecem seus maridos, homens que não são submissos a Cristo e à palavra de Deus, pessoas rebeldes, pessoas desobedientes. A Bíblia diz que sobre eles virá uma maldição de habitar numa terra seca, numa terra estéril, numa terra morta, numa terra sem vida. Você pode observar, gente, todo rebelde vive uma vida confusa, uma vida tribulada, uma vida que não é vida, uma vida de morte, uma vida de sequidão, uma vida de esterilidade, tudo quebrando, tudo perdendo, todo embaraçado, todo estraçalhado, e jogando a culpa nos outros, criticando todo mundo, falando mal de todo mundo, e não entendendo que o motivo da sua sequidão, que o motivo da sua aridez espiritual está dentro do seu próprio coração. Mas os rebeldes habitarão em terra estéril. Mas nós seremos diferentes, amém? Nós vamos frutificar, nós vamos crescer, nós vamos prosperar, amém? Quem quer prosperar aí em nome de Jesus? Quem quer frutificar para o reino de Deus? Gerar filhos espirituais, ser uma bênção na sua família. Querido, então preste atenção nessa palavra. Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. No seu lugar santo, ou seja, na sua presença, na presença de Deus, no lugar que Deus separou para mim e para você, Deus faz com que o solitário viva em família. Deus não te chamou para andar sozinho. Quem anda sozinho pode ir até mais rápido, mas nem sempre vai mais longe, como diz a música do Asaf Borba, porque temos aprendido que é melhor serem dois do que um, amém? Segura no ombro do seu irmão, fala para ele: meu irmão, eu preciso de você, juntos nós somos mais fortes, em nome de Jesus. Lembre-se disso, querido, juntos nós somos mais fortes. Quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe.
pois temos aprendido que é melhor serem dois do que um. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos de grilhões. Chega de grilhão na sua vida. Você não nasceu para ser escravo, você nasceu para ser livre no Senhor Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, não é possível, não é racional isso, não é inteligente ser de Cristo e viver embaraçado, viver debaixo de grilhões de pecado, grilhões emocionais, grilhões financeiros, grilhões familiares, seja o que for. Chega de grilhão na sua vida. O tempo de Egito acabou. Vamos entrar na nova Canaã que Deus tem para mim e para você. Amém? Num tempo de bênção, num tempo de abundância, como diz a palavra no Antigo Testamento, num tempo de fontes superiores, de uma terra que emana leite e mel. Se atentamente ouvires a minha voz e me obedecerdes, diz a palavra de Deus, certamente que vocês comerão manteiga e mel. Aqui fala de uma vida de prosperidade, de uma vida de bênção, de uma vida sem grilhão, sem embaraço, sem empecilho, sem estorvo. E é isso que Deus quer, amados. Deus quer sarar, Deus quer suprir e Deus quer preservar as nossas vidas e as nossas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se disso. Deus quer sarar você, Deus quer suprir você e Deus quer preservar você e a sua casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É assim que Deus quer que você construa a sua vida pessoal, sua vida emocional, financeira, sua vida familiar. É Deus sarando, é Deus suprindo e é Deus preservando as nossas famílias. Ele está disposto, esse Deus que é pai de órfãos, esse Deus que é juiz das viúvas, ou seja, as pessoas mais carentes e necessitadas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no tempo da Bíblia, eram os órfãos e as viúvas. Se naquele tempo Deus já diz isso de si, irmãos, imagina hoje, que espiritualmente falando e emocionalmente o estado está muito mais grave, porque a Bíblia diz profeticamente em Mateus 24, que nos últimos dias, o amor de muitos esfriaria, e se multiplicaria a iniquidade, ou seja, as carências espirituais, a situação crônica da sociedade está cada vez pior, mas Deus está disposto a compensar as perdas e as injustiças sofridas na sua e na minha vida, sendo o nosso Pai Celestial. Um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai que cuida de mim e de você, porque a família é o alicerce do avivamento. Não existe avivamento sem famílias restauradas, não existe verdadeiro avivamento sem famílias curadas pelo poder de Deus. Você vê isso o tempo todo, quando Jesus curava alguém, né? Por exemplo, lá, o que estava endemoniado lá, o gadareno, ele queria seguir Jesus, Jesus falou, não, vai e volta para a tua casa, restaura aquilo que está pendente, prega para os teus, aquilo que eu fiz na tua vida. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, querido, restaurar aquilo que está pendente, consertar e fazer a partir de nós missionários dentro das nossas famílias. Amém? Será que você tem sido um missionário dentro da sua família, querido? Será que você tem honrado a Deus com a sua vida ou envergonhado a Deus com a sua vida dentro do contexto da sua família? Será que Deus tem sido honrado, glorificado através da sua vida, ou as pessoas não querem saber nada de Jesus, por causa do seu mau testemunho, e da maneira como você tem tratado eles, lidado com eles, participado dos conflitos e problemas dentro da sua família? Queridos, nós precisamos entender
que a família foi projetada por Deus para ser o ventre emocional que gera filhos sadios. Preste atenção nessa frase. A família foi projetada por Deus para ser o ventre emocional que gera filhos sadios, destinado a um crescimento espiritual consistente. Olha só, é através de famílias curadas, é através de famílias saradas que Deus vai gerar filhos sadios para a glória de Deus. Filhos que vão crescendo de maneira consistente, abençoada e abençoadora, através da família, que é o ventre emocional, que gera filhos sadios. Será que você tem gerado dentro da tua casa um ventre emocional sadio, irmãos? Você, papai e mamãe, entre vocês como casal, será que vocês têm se acertado, se reconciliado, pedido perdão para o outro? Será que os seus filhos só veem vocês em confusão, em briga, o tempo todo aquela tribulação? Não tem um ambiente sadio, mas sim um ambiente tóxico. As crianças vão crescendo com esse ventre que deveria ser emocionalmente sadio, se torna doentio. É tudo que o diabo quer, levantar uma nova geração amaldiçoada, por pais e mães que falharam. Nós temos aprendido isso nas quartas-feiras, através do ciclo da ferida. Uma palavra que nós estamos ministrando, está disponível na internet, querido. Satanás quer perpetuar as maldições através das gerações. E ele começa a partir de pais, pai e mãe falho. Pai e mãe que falham na sua figura paternal e maternal, gerando filhos rebeldes, e através da rebeldia vem a desonra, e um filho que desonra, começa a fazer um monte de coisa errada, e a maldição vai se perpetuando através das gerações. Querido papai e mamãe, você que está aqui, querido, olhe a sua responsabilidade. Ser dentro da sua casa um ventre emocional, para que seja gerado a partir da sua família, filhos sadios. Será que seus filhos são sadios? Será que seus filhos têm prazer de ir com você? Nos ambientes, nos lugares? Será que você tem sido um bom pai, uma boa mãe? Bom pai não é só aquele que coloca dinheiro dentro da casa, não. É aquele que dá atenção para a sua família, aquele que se preocupa com as necessidades da sua esposa. É aquele que brinca com os seus filhos. Nós precisamos aprender a sermos bons pais e boas mães, aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus. Amém? Gostaria de indicar um livro que eu estou lendo, extraordinário, irmãos. Um livro, não é bom, é extraordinário. Eu até vou tirar uma série de ministrações desse livro. Se chama Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Fala comigo, pais sábios, filhos brilhantes. É isso que nós estamos falando aqui. Quando Deus levanta pai e mãe sábios, através da sabedoria, da graça de Deus, esses pais sábios, à luz da palavra de Deus, geram uma família que será um ventre emocional que gerará filhos sadios, destinados a um crescimento espiritual consistente. Amém? Pais sábios, filhos brilhantes. John MacArthur. É um livro extraordinário que eu estou lendo, indico para os irmãos, já estou terminando, é maravilhoso. Queridos, infelizmente, muitas pessoas nascem fora da proteção e do amor de um ambiente familiar, né? Por isso que Deus é contra a fornicação, o relacionamento sexual entre dois solteiros. Isso é errado, do ponto de vista de Deus, é pecado, é iniquidade. Muitas vezes acabam gerando filhos fora do casamento, filhos que nascem fora da proteção e do amor de um ambiente familiar, de um pacto nupcial, de um pacto matrimonial. E dentro desse ambiente familiar, né, acabam se tornando crianças inseguras, irmãos. Filhos gerados fora da proteção e do amor de um ambiente familiar acabam se tornando essencialmente inseguras.
Só Deus, só a graça de Deus para reverter essa situação. Geralmente essa insegurança que os filhos sentem manifesta-se através da autorrejeição e da rebelião. Pai e mãe falhos quanto à sua paternidade, à sua maternidade, acabam gerando filhos rebeldes, filhos que não se aceitam, que ficam se autorrejeitando, irmãos. Já atendi certa vez, num certo lugar, uma mocinha de 13 anos de idade que se cortava no pulso. Autorrejeição, não se amava, não se aceitava, porque vinha disso, de uma situação crônica familiar, disfuncional. Crianças problemáticas, é tudo que o diabo quer gerar, através do erro dos pais. Por isso que nós vemos hoje a juventude, se lançando à imoralidade sexual, e não promovendo, hoje nós vemos uma sociedade que coloca como careta a castidade, a santidade, a pureza. Hoje é ridicularizada através das mídias, através dos meios de comunicação, através das novelas, nem se fala, E os nossos jovens são levados à imoralidade, muitas vezes gerando filhos fora do casamento, fora desse ambiente familiar, fora da proteção, fora do amor. Filhos inseguros, filhos que se auto-rejeitam, não se aceitam, não se amam, e filhos que são rebeldes, irmãos. Preste atenção. O principal campo de batalha é interno, não está lá fora, irmãos, está dentro de nós, está dentro das nossas famílias. São ataques ardilosos do inimigo, que tem sempre uma conotação infiltrativa. Ele quer se infiltrar dentro do marido, dentro da mulher, dentro do casamento, dentro da vida dos filhos, dentro da família. Ele tenta o tempo todo se infiltrar com seus ataques ardilosos, lançando o homem contra a mulher contra o homem, os pais brigando, os filhos inseguros, os filhos contra os pais contra os filhos, perpetuando as maldições através das gerações. Precisamos entender, irmãos, que é na mente, é na família, é na igreja que veremos as maiores investidas de Satanás. Primeiro é aqui na mente, tudo começa na mente. Depois é na família e também na igreja que Satanás tem atacado ferozmente. Sabe o que Satanás quer fazer, querido? Presta atenção no que eu vou falar agora. Satanás quer ferir o referencial de autoridade. Referencial de autoridade, está lá em Mateus 26, 31, olha o que a Bíblia diz: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho dispersarão. Eu te pergunto, irmão, quem é o pastor dentro da sua família? É o marido, é o homem. Satanás quer ferir a figura do pai, porque assim as ovelhas serão dispersas. Isso aqui vale tanto para o contexto da igreja, como também da primeira igreja de todas, que é a família. A família foi a primeira instituição criada por Deus, irmãos. Deus primeiro criou a família, depois criou a igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é que Satanás detona a família? Destruindo os homens, ferindo os pastores, ferindo os homens dentro de casa. O referencial de autoridade. O pilar mestre da família é a figura paterna. A mãe, é claro, é a coluna sustentadora ao lado do marido. Mas nós precisamos entender que o pilar mestre da família é a figura paterna. É ele quem provê um referencial divino para os filhos e para a esposa. Homens, olhem para mim, presta atenção. Isso é muito sério. Ou seja, você como homem é o referencial de Deus Pai dentro do contexto da sua família. Será que você tem sido esse sacerdote? Será que você tem sido esse pastor? Irmão, na sua casa quem é o pastor é você.
Eu tenho que ser pastor na minha casa, da Sofia e dos meus 3 filhos. E claro, da congregação, mas na sua casa, o pastor é você, irmãozão. É você. Eu não posso interferir na dinâmica da sua família. Nós temos que te ensinar, à luz da palavra de Deus, o que Deus espera de você como sacerdote dentro da tua casa. O homem é o pilar mestre da família, é a figura paterna. O pilar mestre da família é a figura paterna, que provê um referencial divino para os filhos e para a esposa. Será que você, homem, tem sido um referencial de Deus para os seus filhos? Será que eles veem o coração amoroso, paternal, justo e santo de Deus na sua vida? Ah, pastor, eu perdi a moral dentro de casa. A casa caiu. Irmãos, é tempo de restaurar a dignidade dos homens. É tempo de restaurar o sacerdócio masculino dentro das casas. Amém? É possível restaurar o referencial masculino dentro das casas. É para isso que nós temos o Ministério de Homens, que graças a Deus está pujante, está frutificando, está sendo uma bênção na nossa sociedade e na nossa cidade. Nós entendemos a partir da palavra de Deus que quando Deus entra no coração do homem, dentro da família, dentro das casas, tudo muda quando o marido muda. Amém, irmãs? Aleluia! É verdade, irmãos, eu entendi isso na minha própria casa. Quando eu mudei como marido, como esposo, como pai daquelas 3 crianças, tudo começou a mudar dentro da minha casa. Tudo muda quando você muda, homem. Você é o pilar mestre da sua família. Você é o referencial do coração paternal e justo de Deus para a sua esposa e para os seus filhos. E é por isso que Satanás quer detonar os homens. A ausência desse referencial masculino, de homem, impõe, sobre os filhos, sobre a família, um jugo de orfandade. Filhos que vivem como se não tivessem pais. Filhos órfãos, dentro de casas com pais. Uma coisa é você perder através de uma morte prematura um pai, o referencial masculino, porque o pai se foi. Outra coisa é ter pais vivos e filhos órfãos dentro das casas. Jugo de orfandade, jugo de viuvez. Tem muitas mulheres que se sentem viúvas dentro da sua... Som, deu? É isso. Satanás não quer que essa palavra venha, não. Tem muitas mulheres que se sentem viúvas, tendo maridos nas suas casas. Jugo de orfandade, jugo de viuvez. E o que acontece quando há esse jugo de orfandade, esse jugo de viuvez? Isso desestabiliza o ambiente familiar, gerando 2 coisas, irmãos: insegurança e desproteção. Insegurança e desproteção. Mulheres inseguras, mulheres que se sentem desprotegidas, porque não tem um homem com H maiúsculo dentro das suas casas. Amém? Eu não estou me botando como modelo desses homens aqui, tá, gente? Eu estou buscando isso para a minha vida. Amém? E nem como modelo de perfeição. Tem um monte de erros, a Sofia sabe disso, e os meus filhos também. Mas eu quero isso para a minha vida. É isso que a Bíblia diz que nós temos que buscar, homens. Homens que protejam seus lares, homens que gerem segurança nos seus filhos e nas suas mulheres, e não o que o diabo está gerando hoje, um jugo de orfandade, um jugo de viuvez, desestabilizando a família,
gerando nos filhos e nas mulheres insegurança e desproteção. O ponto estratégico, então, do ataque do inimigo é contra a figura paterna. Por exemplo, isso, amados, não vale só dentro da família, tá? Isso é reflexo de um contexto histórico, principalmente na nossa nação brasileira. Por exemplo, no Brasil temos um sistema religioso matriarcal, ou seja, comandado por padroeiras, mulheres fortes, né? Sob um pretexto de intercessão que bloqueiam o relacionamento com a paternidade divina. Esse é o nosso contexto religioso, da religião predominante na nossa nação. Mulheres fortes, padroeiras, um sistema religioso matriarcal, sob um pretexto de intercessão, bloqueiam o relacionamento com a paternidade divina. É uma imensa mãe de Deus, entre aspas, com um pequeno Jesus nos braços, e um pai que nem aparece. Sim ou não, irmãos? Basta olhar para a figura da santa trindade deles, né? É uma imensa mãe de Deus, entre aspas, com um pequeno Jesus, entre aspas também, porque aquele não é Jesus, nos braços, e um pai que nem aparece. Então, dentro dessa cosmovisão religiosa, tem se encarnado essa realidade no contexto familiar da nossa nação, sim ou não? Naufragando, destroçando, destruindo os relacionamentos. E problemas, né, relacionados à esposa e os filhos, nós precisamos entender que geralmente é um efeito colateral, relacionado a um pai que foi golpeado no desempenho do seu referencial para a família. Um pai que foi golpeado, detonado, se deixou destruir através das tentações do inimigo, foi dilacerado, arrebentado, detonado, quanto ao seu desempenho como referencial para a sua família. Nós vemos pais ausentes por causa do alcoolismo, sim ou não, irmãos? A bebedice, né? Por causa do alcoolismo, pais ausentes, pais que deveriam estar em casa, estão aonde? Nos bares e nos prostíbulos. Pais ausentes por causa do alcoolismo. Pais que são ausentes por causa da imoralidade. Isso nem se fala. Homens ficam arrumando desculpa, né? Para saírem das suas casas, sumirem e viver uma vida dupla, tripla. Isso acaba criando dentro do seio das famílias, uma, entre aspas, super mãe, que assume tudo. Por quê? Porque infelizmente tem ausência da figura paterna. Gente, a realidade é o espelho da nossa nação, sim ou não? Como é que a gente vai reverter isso? Através de um avivamento que começa a partir da família. Amém? Deus sarando e curando homens, maridos, que novamente conduzirão o coração das suas esposas, trarão de volta o coração das suas esposas e restaurarão a vida dos seus filhos. Nós vemos isso, uma super mãe que assume tudo e que acaba gerando, né, impulsionada essa mulher, muitas vezes sofrendo nas suas dores, nas suas dificuldades, impulsionada pela sua insegurança, acaba se tornando o quê? O sargento da casa. O sargento da casa. E os filhos acabam vivendo debaixo dessa inversão de valores. Falta de autoridade do pai. Acaba gerando uma sargentona dentro de casa, porque movidas pelas suas inseguranças e da falha dos seus maridos, elas acabam assumindo tudo, se tornando supermães,
umas sargentonas dentro de casa. E os filhos acabam vivendo debaixo dessa inversão de valores. São ataques frontais, irmãos, preste atenção, são ataques frontais contra a paternidade de Deus. Por que o diabo faz isso dentro das famílias? Gerando essas famílias que a gente chama de disfuncionais, ou seja, fora daquilo que Deus projetou para elas serem, fora das suas funções. O homem não cumpre a sua função, a mulher sai fora da sua função e acaba assumindo uma função que não é dela. Acaba gerando o quê? Ataques frontais contra a paternidade de Deus. Você vê hoje muitos jovens, adolescentes e crianças com dificuldade de se relacionarem com Deus Pai, o Deus da Bíblia, por causa da falha da figura paterna e a falha também da figura materna, que acaba se tornando uma figura que não era para ela ser. Lembre-se, irmãos, o diabo é o pai da orfandade, mas Deus é o pai dos órfãos. Ou seja, o diabo quer gerar orfandade, mas Deus supre essa carência, dizendo: eu sou o pai dos órfãos, e eu sou o juiz das viúvas. Amém? Quem é que supre essa carência dentro dos lares? É Deus. Nós vemos hoje muitas mulheres se lançando, buscando às vezes num namorado, numa namorada, num noivo, num marido, uma carência que elas têm na verdade do pai. E muitas vezes se frustram nisso porque buscam nos seus maridos, noivos, namorados, algo que eles não podem te dar. Deus é pai dos órfãos. Você tem que buscar em Deus aquela carência que o teu pai deixou, e não no seu namorado, não no seu noivo, muito menos no teu marido. Teu marido foi chamado para ser seu companheiro, o pilar mestre da família, e não para ser teu pai. Amém? Só Deus consegue suprir essa lacuna entre as gerações. Só Deus consegue suprir essa lacuna entre as gerações. E como foi lindo, amados, eu falo com propriedade, foi lindo ver o desenvolvimento da Sofia, da minha esposa, nesse sentido, sabe? Ver como ela, ao longo dos anos, eu fui incentivando, ela foi se desenvolvendo na vida devocional dela com Deus, buscando o Senhor, através das ministrações. Ela foi, dentro da sua orfandade, ela foi recebendo de Deus essa paternidade que ela não teve e perdeu aos 13 anos de idade. Só Deus pode fazer um negócio desse. Amém? Só Deus pode suprir as carências dos nossos corações. Quantas vezes nós temos tentado suprir as nossas carências através de pessoas, situações que as pessoas não vão suprir, gente. Quem supre é o Senhor. Amém? Ele é o pai dos órfãos, Ele é o juiz das viúvas, Ele é o restaurador da família. Lembre-se disso, o diabo é o pai da orfandade, ele quer gerar filhos sem pais. É isso que ele quer. Porque ele sabe que a próxima geração, se não for restaurada, redimida pela graça, o amor de Deus, o acolhimento da igreja, dos irmãos, da família, acaba se perdendo. Só Deus é o restaurador da família. É Ele quem nos adotou, gente. Foi Ele quem nos resgatou, e quem nos resgata, resgata a nossa dignidade, a nossa filiação. Amém? Será que a tua dignidade tem sido restaurada, irmão? Ou você continua fazendo coisas vergonhosas, coisas das quais, se Deus trazer à tona, a tua vida vai para o brejo? Será que você tem permitido que o Espírito Santo resgate homens que estão aqui, mulheres que estão aqui, pais e mães,
Será que você tem permitido que Deus resgate a sua dignidade? Ou melhor ainda, que você tem lutado e guardado a sua dignidade, a sua honra, a sua filiação de filho de Deus? Será que você tem deixado Deus te curar dos pecados, das tuas aflições? Amados, a Bíblia diz que já não somos mais escravos, amém? Mas filhos de Deus. Chega de escravidão, de religiosidade. Somos filhos legítimos de Deus, com acesso ao coração do Pai. Pastor, mas como é que eu tenho acesso ao coração do Pai? Através da oração. A Bíblia diz isso em Hebreus 4. Acheguemo-nos com confiança ao trono da sua graça, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus, através da sua oração, através da adoração também, nós abrimos um canal, um corredor que nos leva ao trono da graça de Deus, ao coração amoroso, paternal do Senhor. Amém? Muitas mulheres aqui têm experimentado isso, né? Às vezes perderam seus cônjuges, às vezes, né, se divorciaram por situações aí diversas, e elas têm de Deus suprida suas carências. Elas têm em Deus o Pai dos órfãos e o juiz das viúvas. É possível experimentar isso, amados. Glória a Deus. A paternidade de Deus expulsa a solidão, solta as cadeias da rejeição e restaura a nossa personalidade. Amém? Talvez você olhe aqui e fale, né, pastor, eu estou mal. A minha imagem, né, quanto a minha imagem, quanto a minha aceitação, né, comigo, aceitação própria, né, a autoaceitação. A minha personalidade está desfigurada. Irmão, preste atenção, a paternidade de Deus na sua vida, na minha vida, expulsa a solidão, solta as cadeias de rejeição e restaura a nossa personalidade. Só Deus é capaz de restaurar eu e você, nos transformar de uma coisa em uma pessoa. Hoje o que acontece na nossa sociedade é a coisificação do ser humano. O ser humano está virando uma coisa. Até os filósofos estão estudando isso. Os pensadores, né, aqueles que param e pensam a sociedade. Nós vemos que hoje o ser humano muitas vezes está se transformando numa coisa, numa besta desenfreada, desgovernada. Uma coisa, a coisificação do ser humano. Mas o que Deus quer fazer, irmãos, é restaurar a essência do que é humanidade. E nós temos aprendido isso nos cursos de homens, né? Homem ao máximo, mulher única. Mulher única ensina o quê, irmãs? Irmãs, eu não fiz o curso, mas eu li o livro, junto com a minha esposa, foi uma bênção. Se você for resumir todo o curso de mulher única, a mulher aprende o seu valor e a sua singularidade. Tem muita mulher que se projeta na vida do marido, na vida dos filhos, e perde a sua essência, se despersonifica, se coisifica, coisificação da mulher. E o que esse curso ensina é o contrário. Mulher, você tem valor. Mulher, Deus te deu dignidade, honra. A singularidade, você é singular. Você, mulher, não precisa ficar olhando para outra. Não precisa ver como é que ela se veste, que sapato ela usa, de que marca, como é que está o seu vizinho. Não! Você tem um valor singular. Amém? Você, homem, tem um valor singular para Deus. Você, homem, aprende nos cursos de hombridade que a verdadeira hombridade não é ir para o boteco encher a cara. A verdadeira hombridade não é ir nos prostíbulos com os amigos. A verdadeira hombridade não é ficar jogando bola todo dia, deixando a sua esposa e seus filhos para trás. Não!
A verdadeira hombridade é ser semelhante a Cristo. Amém? Coisa mais linda que nós aprendemos nesse curso. A verdadeira hombridade é ser semelhante a Jesus. Vocês estão vendo como tudo isso que nós estamos falando tem conexão uma coisa com a outra. E todas baseadas naquilo que nós estamos lendo, o Salmo 68. Mas para rompermos, amados, com esse jugo de orfandade que nós vemos nos dias de hoje, dentro do seio das igrejas, é necessário que rompamos com o jugo da rebelião em nossas vidas. Amém? Para que possamos viver essa dimensão, esse avivamento a partir das famílias, precisamos deixar a dureza do nosso coração, precisamos deixar a rebeldia, a desobediência aos princípios do reino de Deus e aos valores do reino de Deus, e voltarmos para a palavra. O verdadeiro avivamento é o verdadeiro abibliamento. É o povo de Deus voltando para as Escrituras, é o povo de Deus voltando para a Bíblia, é o povo de Deus colocando em prática aquilo que eles aprendem todos os cultos, e não só vindo aqui, irmão, entrando no ouvido, saindo pelo outro, e chega em casa aquele piseiro, aquela confusão, aquela briga, gerando filhos desprotegidos e inseguros. Se nós não rompermos com o jugo de rebelião, irmãos, nós habitaremos num território árido e estéril. Quero te perguntar, irmão, você quer viver num território árido, sem vida, morto, seco, estéril, sem frutificar, sem crescer, sem prosperar? Ou você vai fazer aquilo que a palavra de Deus ensina? Você vai lutar pela sua família, você vai lutar pelo futuro dos seus filhos. Você, homem, vai resgatar o sacerdócio de Cristo na sua vida. Talvez você tenha perdido isso, mas é possível resgatar, é possível restaurar. Você, mulher, vai ser ali auxiliadora idônea, e não uma supermãe, muito menos uma sargentona dentro da sua casa. Você vai ser uma mulher virtuosa de Provérbios 31. Que o seu marido e os seus filhos a louvam, diz a palavra de Deus. Seus filhos e seu marido louvam ela. Bendita és tu entre as mulheres, diz a palavra de Deus. Amém? Esse tipo de mulher que Deus quer ter na Bíblia. É esse tipo de homem que Deus quer resgatar nas nossas famílias. Lembrando, queridos, que é necessário abrirmos mão dessa posição de vítima, né? Tem muita gente que chega na igreja, escuta uma palavra dessa, pastor, comigo aconteceu isso mesmo, e se coloca numa posição de vítima, irmão, e não de arrependido, e não de confronto com a palavra, e não dentro de um batismo, né, de reconciliação, de restauração, de cura. Chega de ser vítima. Chega de colocar a culpa nos outros. Chega de transferir responsabilidades. Eu sou assim por causa dos meus pais. Não, você pode ser diferente. Amém? A partir de você, uma nova geração pode ser abençoada. Talvez para trás houveram ali, né, heranças malditas. Mas nós temos aprendido através das palavras que a partir de você, através da sua obediência à palavra de Deus e aos princípios de Deus, a sua vida será abençoada. A sua família, os seus filhos, os seus familiares serão abençoados através da sua obediência, rompendo com o jugo da rebelião. E eu vou terminar com Malaquias 4:6. Olha que tremendo, querido, o último versículo do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Deus, né, e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, né, através desse espírito profético dos últimos dias. Aqui está falando, né, desse espírito profético de Elias, que estaria sobre a terra nos últimos dias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração, olha lá, dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando o diabo consegue lançar os filhos contra os pais um contra o outro,
e os pais contra os filhos, a terra fica assolada, fica amaldiçoada. Mas um dos grandes sinais do avivamento de Deus é Deus trazendo de volta o coração dos pais aos filhos. Tem muito pai que fica esperando o filho vir na direção dele, irmão. Preste atenção no versículo, continua lá, projeta lá. É os pais que vão na direção dos filhos. E aí então, os filhos vêm na direção dos pais. Olha lá quem começa. Quem é que começa esse processo de restauração, esse processo de reconciliação, esse processo de conserto? Quem é que começa? É Deus através da vida dos pais. Talvez seus pais não estejam aqui. Aí sim a palavra entrou no seu coração e Deus mostrou coisas que precisam ser reparadas com seus pais. Aí sim, começa a partir de você, como filho. Amém? Honrando, reconciliando, restaurando e indo atrás dos seus pais. Isso é um sinal de avivamento, porque família é o alicerce do avivamento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos parar por aqui, eu teria mais coisas para falar, mas numa outra oportunidade nós vamos continuar. Amém, queridos? Fica de pé, vamos orar, baseados nessa palavra. Eu creio que Deus falou o seu coração, querido. Não perca aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Participe dos nossos cursos da Universidade da Família, do evento das mulheres, do evento dos homens. Querido, tudo isso é para a bênção sua, da sua casa, da sua família. Você está numa igreja abençoada. Receba isso no teu coração, irmãos. Quando nós vamos para fora, a gente vê cada coisa. Nós vamos em cada lugar e olha, a gente vê cada coisa. Você está numa igreja abençoada. Uma igreja que investe na família, uma igreja que entende que a igreja só será forte quando as famílias forem fortes. Coloca a mão no seu coração, vamos orar pelas nossas famílias, vamos orar pelas nossas vidas. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, à luz da Tua palavra. Senhor, como é maravilhoso lermos as Escrituras, ó Deus, e aprendemos esses princípios extraordinários da palavra de Deus. Senhor, aviva a Tua obra, aviva a Tua igreja, Pai, a partir das famílias. Homens que se levantem como sacerdotes dentro dos seus lares, referenciais e modelos de autoridade para suas esposas, para os seus filhos. Que, ó Deus, a família seja, ó Deus, o ventre emocional, através da qual gerarão, ó Deus, filhos sadios que crescerão e frutificarão para a glória de Deus. Senhor, levanta mulheres virtuosas, mulheres segundo o Teu coração, homens dignos, homens honrosos, pais e mães segundo o Teu coração, pais sábios, que gerem filhos brilhantes. Ó Deus, famílias abençoadas, famílias reestruturadas, famílias reconciliadas, famílias restauradas, famílias avivadas, Deus, famílias que orem juntos. Famílias que façam o culto doméstico, famílias que leem a Bíblia juntos, pais e mães que orem, coloquem as mãos sobre os seus filhos. Ó Deus, filhos que cresçam nos caminhos do Senhor e não abandonem a fé, Pai. Senhor, nós queremos orar pelas famílias da igreja, Senhor, da nossa cidade, da nossa região. Nós entendemos que somos uma igreja profética, uma igreja que declara que Jesus está voltando, uma igreja que prega a santificação e a honra para a volta de Jesus de Nazaré. Senhor, usa essa palavra através da internet, através dos CDs, dos DVDs, ó Deus, restaurando famílias, chamando de volta pais aos filhos e filhos aos pais, convertendo os corações, restaurando as vidas, Pai, ó Deus, derramando perdão, graça, amor, misericórdia, compaixão, sensibilidade, reconciliação, para que o Teu nome seja glorificado e honrado através das famílias. Pai, nós Te pedimos isso, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.
Convido os diáconos, diaconisas que vão atuar nesta manhã, que assumam seus lugares. Irmãos, você ouviu uma palavra de exortação e essa igreja tem trabalhado nesse sentido de que na família tanto o homem como a mulher ocupem o seu lugar devido, para que não haja inversão, para que a mulher não precise ser o homem e a mulher da casa, para que o marido não seja um tirano, mas seja um pai amoroso, um marido amoroso. Nós temos trabalhado nesse sentido, através dos cursos que têm sido dados, ministrados e disponibilizados a todos aqueles que querem mudar as suas vidas. E nós demos 2 passos, demos um passo muito grande nas 2 últimas segundas-feiras, quando nós realizamos aqui aquela grande oração de confissão, de renúncia. A sua vida começou a mudar de dentro para fora, a limpeza que o Senhor quer fazer através do Espírito Santo que Ele fez habitar em você. Essa é a primeira ceia que você vai participar depois de ter passado por essa experiência nas últimas 2 segundas-feiras. Eu fico muito feliz porque centenas e centenas de irmãos e irmãs estavam aqui, fizeram, e eu tenho certeza de que o Senhor começou uma limpeza de dentro para fora na sua vida. E Ele vai te transformar numa nova criação. Ele vai te transformando, porque este é o projeto de Deus, que Ele tenha. Deus está organizando a sua família e quer ter muitos filhos parecidos com Jesus, para que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esta mudança, ela é muito importante. Você vai ser fortalecido esta manhã, participando do corpo e do sangue, simbolicamente falando. Jesus diz que se você não comer da sua carne e não beber do seu sangue, você não tem parte com Ele. Então é preciso participar da ceia. É preciso participar validamente. Irmão, só existe um pecado que não é perdoado. É o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os demais pecados, Deus pode te perdoar se houver arrependimento, confissão e abandono. E às vezes você precisa também fazer restauração, restaurar aquilo que você danificou, na medida do possível. Se você esteve e participou, eu queria que você pegasse hoje uma nova jornada. Você dizer: Senhor, eu quero